Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 17 de julho de 2025, celebramos a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo, presbítero, e companheiros mártires. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos diz: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É um pouco estranho, amados irmãos e irmãs, justamente porque a gente vive dizendo, a minha cruz é muito pesada. Então, como é que Jesus diz hoje que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve? Compreendamos, amados irmãos, vejam, o amor é cruz, o perdão é cruz, a união é cruz, a fé é cruz, a verdade é cruz, a esperança é cruz, a alegria é cruz, a luz é cruz. Mas, pelo contrário, amados irmãos e irmãs, os fardos do mundo são o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas. Assim, amados irmãos e irmãs, que saibamos discernir o que é fardo e o que é cruz. Como já dissemos, vejam o que são os fardos: o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas. E pelo contrário, amados irmãos, vamos lembrar: o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz. Todos esses, amados irmãos e irmãs, são cruz, vejam. O que é a cruz, amados irmãos? É tudo aquilo que nos leva para o céu, vejam. Então, o que vai nos levar para o céu, repetindo, é justamente o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz. Por isso, São Francisco diz, fazei que eu procure mais, amar que ser amado. Né? Então, ele justamente diz que ele pede justamente para que tudo aquilo que leva ele para o céu, ele pratique mais do que qualquer coisa. E assim, amados irmãos e irmãs, pois lembremos, a cruz, ela nos leva para o céu. Mas pelo contrário, amados irmãos, os fardos do mundo, né? Além de nos afastar do céu, além de tirar a nossa alma do céu, é claro, já fazem da nossa vida aqui na terra um inferno. Assim, amados irmãos e irmãs, a cruz, compreendamos, ela pode causar dor, mas são os fardos do mundo, amados irmãos, que nos fazem sofrer. Por exemplo, amados irmãos, vejam, uma dor. Alguém causou uma dor, alguém me causou algum tipo de dor e por isso, né, eu tenho dificuldade, amados irmãos, de perdoar. E vejam, todas as vezes que eu lembrar daquela dor que me foi causada, vejam, mentalmente eu vou sofrer a mesma dor. Vejam, aquela dor já não existe, mas mentalmente, ao lembrar, eu vou sofrer do mesmo jeito. Ou seja, pode passar o tempo que for, né? Enquanto não houver perdão, que é cruz, amados irmãos, o sofrimento será o mesmo. Eu vou sofrer da mesma forma, pela mesma coisa, apesar de não ser uma coisa real, apenas uma coisa mental. E assim, amados irmãos e irmãs, aquilo vai continuar, repito, enquanto não tiver perdão, vai continuar como um câncer, a corroer, e pior,
vai matando um pouco, vai matando cada vez mais a nossa alma. Por quê? Porque ela vai morrendo pouco aos poucos, porque eu vou começar a ficar remoendo tristezas, mágoas, ressentimentos, mas, pelo contrário, meus irmãos, o perdão que é a cruz, ele vai me libertar. Ele vai, como disse, vamos dizer junto, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Então, enquanto o perdão não me libertar desse olhar para trás, que me faz olhar pela tristeza, para a mágoa, para o ressentimento, eu não vou conseguir ver lá na frente, amados irmãos, né, as novas possibilidades, ou seja, eu não vou conseguir viver. Por quê? Porque eu estarei o tempo todo olhando para trás. Olha a esposa de Ló, olhou para trás, virou estátua de sal. Ora, Pedro, quando tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Então a minha vida, meus irmãos, vai parar, vai afundar, se eu não tirar o olhar do passado e começar a olhar para o futuro, para o presente. Porque veja, quando eu perdoo, eu estou olhando para frente. Quando eu faço bem, eu estou olhando para frente. Quando eu sou misericordioso, eu estou olhando para frente. Enfim, tudo que eu faço de bom é porque eu estou olhando para frente, é por causa da minha esperança. Eu me caso por causa da minha esperança, eu me confesso por causa da minha esperança, eu batizo meus filhos por causa da minha esperança. Então, tudo que eu faço é por causa da minha fé, por causa da minha esperança. E assim, amados irmãos, o perdão, ele nos liberta. Por quê? Porque ele é a cruz e permite exatamente seguir em frente, pois o mal foi transformado em experiência. Lembra aquilo que nós dissemos na Santa Missa? Vejam, o que é bom, a gente transforma em sabedoria. O que não foi bom, o que foi mal, a gente transforma em experiência, justamente para não fazer mais. O que é bom, ao ser transformado em sabedoria, a gente continua fazendo. O que é mal, ao ser transformado em experiência, a gente procura se afastar, a gente procura deixar para trás. Assim, amados irmãos e irmãs, que saibamos carregar a cruz do amor, pois o amor é suave e leve ao mesmo tempo. Por isso Jesus diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque quem carrega o amor, meus irmãos, é fortalecido. Quem carrega o amor, repito também, não carrega nenhum fardo do mundo. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.